Você conhece a osteopatia? Já ouviu falar? É uma terapia que engloba conhecimento da medicina alternativa e baseia-se em aplicar técnicas manuais parecidas com massagens para ajudar na recuperação, manutenção e restabelecimento do equilíbrio entre o corpo e a mente. Essa técnica tem ajudado muitas mulheres a controlar cólicas menstruais, por exemplo. Vamos saber um pouco mais com a repórter Tiara Castilho. Já ouviu falar em osteopatia? Esse é um método de avaliação, diagnóstico e tratamento, feito por fisioterapeutas que tem como intuito restabelecer a função das estruturas e sistemas corporais, agindo através da intervenção das mãos sobre os tecidos como as articulações, músculos, ligamentos, cápsulas, tecido nervoso, vascular e linfático. A osteopatia também é muito indicada para pessoas que já sofreram algum tipo de lesão e que precisam de um acompanhamento para evitar uma recorrência. Voltando para a saúde da mulher, a técnica tem ajudado muitas pessoas que sofrem com as temidas cólicas menstruais. E agora você vai conhecer um pouco mais sobre a história da Eide. Ela é fisioterapeuta e especialista em osteopatia e vai contar pra gente agora um pouquinho da história dela, principalmente também nas redes sociais, onde ela desenvolve um trabalho que chega a ser de extrema importância para ajudar outras mulheres. Eide Alves Silva, seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Eu já começo então querendo saber de você como que você desenvolveu essa técnica de osteopatia para ajudar mulheres que sofrem com cólica menstrual. Olá para você. Olá a todos os ouvintes. Então, na verdade, eu fiz uma especialização, eu sou fisioterapeuta, então eu fiz uma formação em osteopatia, onde é uma especialização na área de fisioterapia aqui no Brasil. Porém, minha ideia, o meu insight para ter começado a falar sobre esse assunto foi justamente pela minha história de vida. Então, eu sou mulher, sofri de muitas cólicas, vivia ciclos menstruais muito pesados. Então, ninguém falava nada bom sobre os ciclos menstruais. Então, enquanto eu sofria, que eu buscava ajuda, muitos médicos diziam que era necessário desligar a menstruação, que não tinha muita importância. Isso, de uma certa forma, me incomodava, porque eu começava a pensar como é que algo que é natural no corpo fisiológico da mulher, né, aconteceria todos os meses, seria destinado para que a gente sofresse. Então, eu fui em busca de respostas, não aceitei aquela sentença. Então, procurando respostas, estudando, quando eu me encontrei com a osteopatia, com a formação, eu pude perceber que o nosso processo ginecológico não está ligado só ao útero, ao ovário. Então, a osteopatia, ela olha o corpo da mulher de forma integral. Então, eu comecei a perceber que existiam outros sistemas associados ao processo ginecológico da mulher, e foi aí que eu aprofundei os meus estudos e comecei a desenvolver o método associando meus estudos com os ciclos menstruais e com a formação de osteopatia. Quando a gente fala em osteopatia, o que de fato significa, o que de fato é isso? Porque, apesar de ser antiga a técnica, muita gente desconhece. Então, a osteopatia é uma medicina que ela visa, acredita que toda dor, que toda doença, que toda patologia e queixa, ela acontece porque existe algum desequilíbrio no corpo. E a partir desse desequilíbrio, o osteopata, que aqui no Brasil tem que ser um fisioterapeuta, ele tem uma avaliação e um sistema de tratamento muito específico, utilizando as mãos. Aí nós fazemos uma avaliação e identificamos qual o sistema daquele corpo está em desequilíbrio. E aí, através de algumas técnicas com as mãos, nós devolvemos o equilíbrio no corpo, porque nós acreditamos que se existe uma doença, existe uma queixa, é porque existe um desequilíbrio, e aí nós devolvemos esse equilíbrio através
das nossas mãos. Mulheres que sofrem com cólica menstrual sentem geralmente muita dor abdominal. Nesse período, algumas têm ansiedade, fome em excesso ou falta de apetite, dor de cabeça, entre outros problemas. A Eide explica que a maioria dos sintomas é aliviado com a osteopatia. Hoje eu tenho uma mentoria, né? Então eu desenvolvo uma mentoria com 7 meninas, onde eu me encontro com ela todas as quartas-feiras, às 20 horas, e ali eu consigo, de forma muito mais próxima e individual, ensiná-las como lidar com os ciclos, conhecendo o seu corpo, o que acontece em cada fase do ciclo menstrual, porque nós mulheres, nós temos fases o tempo inteiro, hormônios sobem, hormônios descem, então, quando a mulher ela consegue ter noção disso, ela consegue ter mais domínio, ela consegue ser protagonista da sua saúde, do seu ciclo menstrual. Então, eu oriento essas meninas e nós já vamos completar 3 meses, porque eu tenho acompanhado ela durante 3 meses, e eu já tenho resultados bastante significativos e eu nem toquei nelas ainda. Então, nesse momento, eu tenho uma abordagem que eu nem toco nelas, eu só faço orientações do estilo de vida, ensinando elas, educando elas a conhecer o corpo delas. E eu já tenho diversos resultados, inclusive já tenho registrado lá no meu Instagram, além de pacientes que vêm até mim diretamente com queixa, né, no meu consultório. Eu já tenho uma entrevista também, alguns resultados que eu coloco tudo lá no Instagram, onde elas já identificam, né, que tiveram melhora somente com o recurso da osteopatia, somente com a aplicação lá que eu fiz com elas.